Olá, meu nome é Giovanna Bonini, eu estou cursando o terceiro semestre de Agronomia na Unijuí e fiz esse trabalho para a disciplina de Genética e Melhoramento Vegetal, orientada pelo professor Ivan Ricardo Carvalho sobre o tema Melhoramento Genético da Cultura do Algodão, com ênfase na obtenção de tolerância ramular. Bom, então, a genética e o melhoramento vegetal configuram-se como duas das mais importantes ciências que trabalham a serviço do homem, contribuindo em diversas áreas, especialmente na agricultura e na pecuária. Entre os benefícios que elas acarretam estão o aumento da produtividade das culturas e a melhoria na qualidade do produto. O melhoramento proporciona a inserção de genes específicos para a resistência a pragas, doenças e a condições adversas do ambiente. Aliado a isso, a arquitetura da planta é melhorada e torna-se possível o desenvolvimento de cultivares híbridas. Apesar disso, a cultura do algodoeiro ainda enfrenta sérios problemas relacionados a doenças. Nesse sentido, a mancha de ramulária causada pelo fungo Ramularia areola é a principal doença foliar que acomete o algodão, causando redução na produtividade e qualidade da fibra produzida. Assim, entre as alternativas de controle para a ramulária, destaca-se o controle higiênico por meio da utilização de genótipos que apresentam tolerância a patógenos. Entretanto, são poucas as cultivares disponíveis, e por essa razão se faz necessário integrar a tolerância genética com outras formas de controle, como a química e a cultural. O problema desse trabalho consiste em sanar dúvidas referentes às alternativas de melhoramento genético para a cultura do algodão, dando ênfase para práticas aplicadas que objetivam a tolerância à mancha de ramulária, doença foliar causada pelo fungo Ramularia areola, que gera redução da produtividade e qualidade da fibra. O objetivo geral é realizar uma busca de informações acerca da cultura do algodoeiro, dando ênfase para as estratégias de melhoramento existentes e os possíveis métodos que possibilitariam o algodão adquirir tolerância à doença foliar da mancha de ramulária. Os objetivos específicos, então, são trazer informações relacionadas à cultura do algodoeiro, explicar os métodos de melhoramento existentes para a cultura e trazer conhecimentos acerca das principais alternativas de melhoramento para o algodoeiro que visam obter tolerância à mancha de ramulária. Bom, agora eu falarei um pouquinho sobre a cultura do algodão. O sistema reprodutivo do algodão é considerado misto ou parcialmente autógamo. Nesse sentido, ocorre simultaneamente a autofecundação e a fecundação cruzada por agente entomófilo. A taxa de alogamia é variável, tendo como fatores determinantes a população e o agente. O produto de destaque obtido através do algodoeiro é a fibra do algodão. Entretanto, os subprodutos oriundos do processamento da cultura, como o farelo e a casca, apresentam valor econômico e são utilizados como base para alimentação animal. Relativo às técnicas e métodos de melhoramento genético, então, as cultivares não são desenvolvidas como linhas puras, os métodos de melhoramento empregados possuem diferença dos métodos das autógamas, assim como das alógamas. O propósito é purificar linhagens de forma com que fiquem uniformes, mantendo um nível de heterozigose ideal para manter as plantas produtivas. Então, os principais métodos de melhoramento resumem-se em seleção massal, genealógica, pedigree massal, recorrente, hibridação, retrocruzamento e uso do vigor híbrido. A hibridação é utilizada no algodoeiro como alternativa para ampliar a variabilidade genética. E depois disso, uma das formas de condução da população segregante deve ser introduzida. A seleção recorrente é utilizada para melhoramento populacional e retrocruzamento para a inserção de um número reduzido de genes específicos. A seleção genealógica é o principal método utilizado no melhoramento do algodão. Caracteriza-se pela seleção individual de plantas, tendo por base as características fenotípicas, e posteriormente realizando o estudo das progenes, conduzidas predominantemente sob autofecundação artificial. Nas progenes, plantas superiores são elegidas através do estudo de sua descendência, até uma linhagem superior ser escolhida. O método pedigree massal caracteriza-se pela seleção individual de plantas no estudo das progenes, utilizando a livre polinização, e na combinação das que são destaque para a formação de uma nova população, chamada bulk.
Reproduzindo-se várias vezes esse processo, a recombinação se beneficia no decorrer da seleção. O método de retrocruzamento tem sua importância demonstrada na introdução de poucos genes específicos em cultivares que são comercializadas, com a recuperação da cultivar recorrente. Ele tem sido muito utilizado na transmissão de genes que buscam resistência a doenças e na conquista de cultivares transgênicas. A seleção massal simples é um método utilizado para a melhoria rápida de alguns caracteres de alta herdabilidade em uma população ou na manutenção de cultivares melhoradas. Ele caracteriza-se pela escolha em uma população básica de certas plantas que estão no tipo tido como padrão, para serem multiplicadas em conjunto. Nesse sentido, esse uso visa obter uniformidade de algum caractere morfológico, como por exemplo altura de planta. A seleção recorrente tem por base o emprego de uma população com base genética ampla, a inserção do germoplasma através de seleção, a utilização da seleção cíclica para elevar a frequência de genes favoráveis para os caracteres em seleção e as populações como prováveis fontes de novas cultivares melhoradas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os métodos de tolerância ramulária e os exemplos de aplicabilidade. A mancha de ramulária, causada pelo fungo Ramularia areola, é considerada a principal doença foliar que afeta o algodão em todas as regiões produtoras do algodoeiro no país. A doença é responsável por perdas consideravelmente altas, que variam de 30% a 70%, dependendo da suscetibilidade do local e das cultivares da doença. Os sintomas da doença aparecem em ambos os lados das folhas, formando inicialmente lesões geralmente angulosas ou com formato irregular, delimitadas pelas nervuras. As lesões caracterizam-se pela cor branca e de aspecto pulverulento, definido pela esporulação do fungo, principalmente na face inferior da folha, causando necrose abaixo da camada de esporos. A doença favorece-se com temperaturas de 12 a 32 graus, sendo mais adequada a faixa entre 25 e 30 graus e umidade relativa acima de 80%. A doença é favorecida também por noites úmidas seguidas de dias secos, sem períodos prolongados de molhamento foliar. Em casos extremos, acaba gerando a desfolha precoce e comprometendo a produtividade e qualidade da fibra. O desfolhamento extensivo da planta em infecções severas resulta em perdas qualitativas e quantitativas. São vários os trabalhos no Brasil buscando a identificação de cultivares resistentes à ramulária. Ao avaliar o comportamento de diferentes cultivares de algodoeiro em duas regiões produtoras de algodão, constataram que a cultivar FMT 705 teve comportamento resistente no estado de Mato Grosso e, ao ser avaliada no estado de São Paulo, apresentou-se como suscetível à mancha de ramulária. A Embrapa Algodão tem selecionado genótipos resistentes à mancha de ramulária. A seleção de linhagens resistentes tem sido possível mesmo em populações oriundas de parentais apenas com resistência parcial, demonstrando haver segregação transgressiva. Um exemplo de segregação transgressiva é a linhagem resistente CNPA-BA 2003-2059, que foi selecionada em população que envolvia parentais suscetíveis e com resistência parcial. A TMG é a empresa brasileira que mais investe em biotecnologia para entregar soluções para o campo, com foco na produção de algodão, soja e milho. A empresa tem desenvolvido há anos um programa de melhoramento genético que tem como foco as necessidades dos cotonicultores e foi uma das primeiras a lançar cultivares com tolerância à ramulária, a tecnologia RX, que possibilita a redução de 20 a 50% do número de aplicações de fungicidas. A Rede Ramulária é um projeto controlado pela Embrapa que envolve 11 indústrias de defensivos e 9 empresas de consultoria e pesquisa. Nesse sentido, o manejo para controle da mancha de ramulária é feito de 3 formas. A primeira forma é pelo controle cultural para reduzir a rebrota das plantas figueiras. A segunda forma é pelo controle genético por meio do uso de cultivares resistentes existentes no mercado. E a terceira forma é pelo controle químico por meio da utilização de fungicidas. O Instituto Mato Grossense do Algodão foi criado em 2007 e tem como foco o Programa de Melhoramento Genético de Algodão e objetiva desenvolver variedades produtivas com bom rendimento e qualidade de fibra, com ênfase na resistência à tolerância às principais doenças e aos nematóides que incidem no algodoeiro.
Ele trabalha durante a fase de segregação com o método de seleção pedigree, com populações segregantes conduzidas em campo, com polinização aberta. A partir das F5, as linhas entram em esquema de competição de linhas e cultivares em ensaios preliminares e VCU, locais e multilocais. Paralelamente, é selecionado um núcleo genético puro e homozigoto, de cada linha depois de vários ciclos de autofecundação, mantido em parcela isolada. Através desse método de melhoramento, inúmeras cultivares foram desenvolvidas, com graus de tolerância ramulária. Bom, então agora as considerações finais. Através desse trabalho, foi possível adquirir conhecimento acerca da cultura do algodão, dos métodos de melhoramento existentes para o algodoeiro e das estratégias para obtenção de tolerância à mancha derramulária. Nesse sentido, conclui-se que a cultura é importante para a economia brasileira, visto que o principal produto obtido através do algodoeiro é a fibra do algodão. O algodão apresenta sistema reprodutivo misto ou parcialmente autógamo, ou seja, ocorre simultaneamente a autofecundação e a fecundação cruzada por agente entomófilo. O melhoramento genético proporciona a inserção de genes específicos para resistência a pragas, doenças e às condições adversas do ambiente. Existem vários métodos para o melhoramento da cultura, como seleção massal, genealógica, pedigree massal, recorrente, hibridação, retrocruzamento e uso do vigor híbrido. Entretanto, a seleção genealógica ou individual é o principal método utilizado no melhoramento da cultura e caracteriza-se pela seleção individual de plantas. Relativa à ramulária, que é a principal doença foliar que acomete o algodão e pode acarretar danos de até 70% dependendo da intensidade, várias pesquisas têm sido realizadas na busca por cultivares resistentes. Fundação MT, TMG e Rede Ramulária são alguns dos agentes responsáveis pelo eixo de pesquisa e desenvolvimento. Contudo, o acervo de cultivares resistentes é reduzido, e dessa forma, outros métodos de controle devem ser empregados, além do controle genético, como o cultural e o químico, que em doses adequadas possibilitam a planta tolerar o estresse biótico tido com a doença foliar e manter seus níveis de produtividade próximos do esperado. Bom, então era isso. Muito obrigada pela atenção.